girando a roda. Cidade de carne. Você se lembra quando nossos talentos foram avaliados? Kulderica perguntou pacientemente. Claro, a classe tinha um bom grupo deles, eles voltaram e disseram que Carne tinha mais talentos em nossas classes pequenas do que em qualquer outro lugar. Lord Demiurgo estava dizendo que queria descobrir por que isso acontecia, depois que a guerra acabasse. Por quê? Gohan perguntou, franzindo a testa enquanto Kulderica tentava dizer o que quer que fosse que ela quisesse dizer. Bem, sim, acontece que tenho um pouco do mesmo poder que minha irmã mais velha tinha e, é claro que isso significa que uma vaga está aberta para mim na academia. Além disso, minhas avaliações foram todas de primeira linha em acadêmicos, então estou sendo adiantada, o que significa que vou embora. Não tenho uma data de aula, mas, se eu fosse dar um palpite, provavelmente não muito depois do sínodo, vou para Irrantel por 3 anos, adotada pela governadora, provavelmente Leinas Rockbruise. Supondo que ela sobreviva à guerra e assuma seu antigo posto. Kulderica disse, sem realmente encontrar seus olhos e parecendo mais do que um pouco triste. Oh, mas isso é ótimo. Gohan disse com falso entusiasmo, estou muito feliz por você. Nemo e eu sentiremos sua falta, é claro, mas podemos. Kulderica o interrompeu levantando a mão. Pare, isso não é tudo. Kulderica disse urgentemente, Nemo também vai embora, ela recebeu uma carta da mãe. Quer dizer, da irmã mais velha, os talentos dela a colocam no caminho militar ou aventureiro, você sabe o quão boa ela é com armas de arremesso e outras coisas. Nemo não conseguiu evitar se envaidecer, fechando os olhos um tanto presunçosamente contra a sensação de gravidade que o momento continha. Bem, ela foi aceita em outra escola, uma que está sendo estabelecida por alguns dos elfos reassentados na metade oriental do Reino Dracônico. De lá, bem, a carta da escola dizia que eles pretendiam que os alunos mais velhos fossem para Lago Crescente. Supondo que a guerra acabe e as coisas se acalmem. O que você vai aprender? Gohan perguntou, franzindo a testa o suficiente para conter as lágrimas. Nemo falou, suas palavras e tom eram gentis, suaves, um pouco tristes, mas também cheios de otimismo e entusiasmo. Ela agarrou a mão de Gohan enquanto falava com ele, e a segurou firme. É uma escola de Rangers, eu provavelmente serei a única humana, mas meu guardião é a General Henry, então. Eu não acho que isso será um problema, eu ficarei fora por cerca de 3 anos, 4 se eu também for para Lago Crescente e chegar ao estágio de maestria e tudo correr bem. Talvez eu até me torne o Crescema caminhante das sombras, ou uma ninja. Isso é maravilhoso, realmente, vou sentir muita falta de vocês duas. Ele disse solenemente enquanto reprimia suas emoções e colocava uma cara corajosa, dando a elas um sorriso fraco enquanto seu comportamento típico e equilibrado quase se rompia. Bem, mas não vai demorar muito. Nemo acrescentou apressadamente, só temos que aproveitar ao máximo o tempo que nos resta. Gohan olhou para ela como se ela tivesse perdido a cabeça. Você acabou de descrever vida, você percebe isso, certo? Sim, eu acho, mas ainda é verdade. Ela estendeu o braço e levantou o dedo enquanto fazia seu ponto. Então é esse o acordo, irmãozinho, chega de fugir sem nós como você tem feito nas últimas semanas, nós trabalhamos juntos, uma equipe, os 3, merda, tem que haver uma palavra para isso. Ela parou de falar enquanto perdia o fôlego. Dane-se. Kulderica disse de repente e puxou os dois para um abraço com um sorriso gigante brilhando em seu rosto. Sim, está bom. Gohan disse calmamente, seu rosto se contraindo apenas levemente, uma onda de alívio tomou conta dele por elas não conseguirem ver sua expressão. Eles fizeram exatamente como Nemo propôs, preenchendo seus dias com escola, treinamento marcial e simples diversão. Então os dias passaram e as noites passaram, a guerra terminou e Henry retornou. No dia em que a guerra terminou, todos sabiam, os mensageiros demoníacos invadiram cidades e vilas, pairando sobre elas, gritando que o último cardeal sobrevivente da teocracia Slane havia se rendido oficialmente. As vozes demoníacas, longe de causar alarme, geraram a maior excitação em gerações. Gohan olhou pela janela de seu quarto. Uivos de alegria sacudiram os céus e a terra da cidade de carne, as pessoas dançavam nas ruas, músicos improvisados tocaram seus instrumentos, tavernas que estavam fechadas, abriram suas portas e o licor fluiu livremente nas ruas,
de onde estava, ele viu um soldado de armadura que, junto com uma mulher ao seu lado, congelou para ouvir a proclamação, pegou-a em seus braços e curvou suas costas, ele a beijou apaixonadamente e os braços dela foram em volta de seu pescoço quando ele foi retribuído. Gritos de alegria eram abundantes e poderosos e aparentemente sem fim. Mas muitas também foram as lágrimas de felicidade desenfreada que varreram as ruas, junto com lágrimas daqueles que perderam alguém, ou daqueles que estavam aliviados por não terem perdido, mas para aqueles que estavam olhando, as diferentes lágrimas eram indistinguíveis umas das outras. Os estandartes do reino feiticeiro eram erguidos por homens comuns, elfos, anões, orcs e goblins, e aqueles que os portavam os carregavam correndo pelas ruas com uma alegria comum desenfreada, o que Goa não sabia. Era isso que estava acontecendo em Irrantel, onde o povo que alguns anos antes vivia aterrorizado por seu temido mestre, celebrava as gloriosas conquistas de seus cidadãos, ao lado de inimigos temíveis, anões e elfos, brindavam as glórias de suas contribuições mútuas, e dentre uma centena de edifícios, a bandeira de Sua Majestade era hasteada com a maior reverência. Na capital do Império Baharut, Arvintar, o imperador proclamou um feriado instantâneo, oferecendo-se para pagar bebidas para toda a cidade. A cidade secou em poucas horas. Não acredito. Simplesmente não acredito. Disse o imperador Girkniv enquanto tomava um longo gole de sua xícara e passava outra para sua imperatriz. Meu amor, você sabia que isso aconteceria desde antes da guerra começar. Ela disse com um olhar divertido no rosto, como se não acreditasse que ele não acreditasse. Eu sei, mas não parece real, como se toda essa guerra tivesse se arrastado por uma vida inteira, e agora, em uma hora, acabou? Simples assim? Philip é um prisioneiro, Astraca é uma prisioneiro, Remédios está morto, Sushala está morto, Boabdil é um prisioneiro, o rei elfo está morto, Dominique, Yvon, Berenice, Ginedine, Maximilian e Necran estão todos mortos e Raymond se rendeu? Quanto tempo faz? 14 meses? E o mundo inteiro virou de cabeça para baixo? Os elfos têm uma nova rainha, Anak é o rei de Restize, Calca retornou ao trono. Draudilon e Hargna estarão se integrando ao reino feiticeiro, Calca não ficará muito atrás, e isso se ela não for primeiro, Restize poderia muito bem já ter feito isso, é apenas uma formalidade agora. Os anões negros e elfos negros se submeteram, o único que não se alinhou foi Argland. E eu não invejo esse status único, ele comentou com admiração enquanto reavaliava o mundo que conhecia. Tenho certeza de que todos nós seremos melhores por isso. A imperatriz disse confiantemente enquanto tomava um longo gole. Eu também, é por isso que não os invejo. O imperador Girkniv disse e levantou sua taça. Aqui está para você, meu rival sangrento e melhor amigo. Cidade de Carne, um mês após a rendição. Os tambores eram acompanhados pelos pés firmes em marcha do exército de Carne. Então esses foram os primeiros sons ouvidos, estrondosos e longos, mas não foram os últimos ruídos a dizer à cidade que seus heróis tinham voltado para casa. Logo os pífanos puderam ser ouvidos, combinando com a batida dos tambores enquanto a banda militar tocava sem parar para definir o ritmo da marcha. Na frente da coluna cavalgavam duas figuras, onde antes havia três. Henri olhou para a esquerda, onde um cavalo vazio cavalgava ao lado dela. Você está bem, Su? Lupus Egina perguntou pacientemente. Henri assentiu. Estou bem. Só estou pensando que ele deveria estar aqui para isso. Ele foi o instrutor que ensinou a mim, Zexi, Ariuzu e até Neia, a arte da guerra. E ainda assim, ele se foi, San se foi e eu nunca o terei de volta. É isso que é a guerra, muitas e muitas despedidas permanentes. Lupus Egina disse gravemente, então estendeu a mão para tocar o ombro da impressionante general loira. Henri olhou para sua melhor amiga, a rainha lobisomem que tinha sido sua guardiã, sua conselheira, sua ocasional atormentadora branda e sua salvadora, e não viu a malícia usual, que era um conselho. Su? Lupus Egina perguntou. Ela não esperou que Henri respondesse. Só tenha orgulho dele e de si mesma. Você venceu, a guerra acabou, há crianças esperando para recebê-la. Mostre a cara corajosa que lutou na linha de frente, e só não se esqueça do que foi preciso para trazer você e todos que ainda estão aqui, para casa vivos. Henri assentiu e suas costas ficaram um pouco mais retas. Ela sorriu para Lupus Egina, radiante.
Do jeito que sempre fazia, eu posso fazer isso, haverá tempo para lamentar os mortos, mas primeiro vamos celebrar os vivos. Eu quero ficar bem bêbada esta noite e fazer meu marido se arrepender de ter apenas um pau. Ela piscou para a repentina obscenidade de seu humor. Lupus Egina se encolheu em falso choque. Oh meu Deus, você está me pedindo para me juntar a você para ajudar a apoiar os esforços dele. Que obsceno! Ela piscou, e tudo o que Henri pôde fazer foi jogar a cabeça para trás e rir enquanto se aproximavam dos portões. Ela não olhou para a esquerda novamente enquanto cavalgavam pelas ruas. As pessoas se alinhavam nas ruas, se penduravam nas janelas e aplaudiam enquanto o exército marchava em ritmo perfeito até a grande arena, onde sua jornada havia começado muito tempo antes. Enquanto ela passava sob os arcos enormes, ela pensou em sua conversa lá com o rei feiticeiro, e sua resposta a ele então. Quando ele perguntou se ela o via como um deus. Majestade, minha resposta ainda não mudou, você é Deus o suficiente para mim, por ser um grande rei, uma grande inspiração e um grande pai para seus muitos povos. Eu trabalhei sua vontade por fé em você, não importa qual seja seu título, agora está feito, e ainda assim eu sei, também está apenas começando, enquanto me preparo para retornar para ver a reconstrução de uma terra quebrada, a sua imagem. Enquanto o exército se formava atrás dela, ela desmontou de seu cavalo e caminhou sob os olhos de milhares, até a plataforma de onde falaria. Ela ficou onde Sua Majestade estivera antes, e sentiu o peso esmagador repentino da responsabilidade ilimitada sobre ela, como se houvesse uma montanha forçando-a para baixo. Sua respiração acelerou enquanto ela olhava para o mar de rostos. Que palavras posso oferecer? Ela se perguntou enquanto seu discurso pretendido fugia completamente de sua mente. Lupus Egina, à sua direita, inclinou-se para perto quando o silêncio começou a cair e sussurrou. Você enfrentou exércitos e enfrentou a encarnação do terror. Seu coração se acalmou com o apoio enquanto Lupus Egina se endireitou novamente. Vestida com armadura branca e uma capa preta estampada com o símbolo do reino feiticeiro, com uma espada de adamantite ao seu lado e seu cabelo loiro brilhando na luz, a general camponesa era uma figura inspiradora. Ela colocou as mãos gentilmente no pódio e se dirigiu às massas. Há mais de um ano, partimos deste lugar, quando a teocracia Slane e seus aliados ousaram desafiar Nosso Senhor. Venham e nos enfrentem se ousarem, eles nos disseram, ameaçando-nos com a ira de seus deuses se o fizéssemos. Então, nós fomos. Nós vimos. Nós conquistamos. Em nome de Sua Majestade. Em nome de Sua paz. Em nome de Sua justiça. Os velhos costumes acabaram, enquanto ainda há trabalho a ser feito, feridas a serem curadas e feridas de perda que nunca cicatrizarão completamente. Ela fez uma pausa e deixou isso penetrar por um momento, e através do silêncio veio o lamento ocasional quebrado. Antes que ela continuasse, a grande ameaça passou. Estamos agora no caminho para um império. Um grande estado onde todos nós podemos ir livremente a qualquer lugar, viver em qualquer lugar, ser qualquer coisa, não importa quem ou o que somos. Embora muitos tenham se perdido, nenhum foi perdido por nada. O sangue que eles derramaram no campo nos deu uma colheita maravilhosa, um mundo novo, um mundo melhor, e ao nosso mundo, sob o nosso Deus, assim é hoje, e assim sempre será. Então eu digo a vocês, povo de carne, povo do império feiticeiro, em nome de Sua Majestade, e para a glória e justiça de Sua Majestade. Foi bom. Aplausos que pareciam nunca acabar ecoaram pelo estádio, mas quando ela ficou em silêncio, tudo o que Henri realmente sentiu foi alívio, um alívio porque o pior havia passado, mesmo que o mais difícil não tivesse passado. Você deveria estar aqui para isso, Moira, Sol, tantos outros, mas está feito, e eu cuidarei de tudo para você, da melhor forma que puder. Henri pensou consigo mesma, e o sol atravessou uma brecha na nuvem, e a iluminou ainda mais intensamente por um momento, antes que ela e sua guarda-costas deixassem o palco. Ela é magnífica, não é? Disse Nemo orgulhosa dos assentos que dividia com Kulderica e Goan. Ela realmente é. Espero poder falar assim quando chegar a idade dela. Kulderica respondeu, enquanto Goan assentiu com apreciação solene do corrimão prateado. Ele se inclinou parcialmente para ver melhor. Atrás dele, ela notou algo inesperado. Ele está ficando mais alto. Será que isso tem a ver com a bênção que ele recebeu?
Ela não conseguia ver o sorriso dele, mas viu o de Nemu, e percebeu que estava pensando o mesmo, mas quando o discurso atingiu seu clímax, como se algum limite em sua mente tivesse se quebrado brevemente sob o peso da emoção do momento, ele ergueu o punho e gritou seu entusiasmo com a multidão. Por um momento, enquanto eles recuavam e observavam, pareceu que ele estava mudando, não mais olhando para um garoto, mas para um homem alto e fortemente constituído que nunca perdia sua natureza juvenil, mesmo sob um olhar sério. Então o momento passou, e ele voltou a ser ele mesmo como o conheciam, mas o momento da visão permaneceu com eles durante todo o caminho para casa, onde o trio esperou para cumprimentar a heroína general. Não foi uma decepção, Enifireia estava na entrada da casa deles, usando as roupas que sempre usava, o avental sujo, a vestimenta prática, mas ele havia cortado o cabelo, para que ela pudesse ver claramente seu rosto. Na frente dele, ele segurava os ombros esquerdo e direito das duas garotas, Nemu e Kuderika, que estavam na frente dele como se ele fosse seu próprio pai, no longo caminho de terra. Ela acenou de longe, junto com, surpreendentemente, o monstro sorridente de cabelos vermelhos que era essencialmente sua tia. De um lado, Gon estava sentado pacientemente contra uma árvore, seu rosto sério como ela se lembrava, e sua natureza distante como sempre, mas o fato de que ele estava presente não passou despercebido por ela. Henri chegou na metade do caminho antes que as garotas se libertassem das mãos de Enifreia sem nenhum esforço, e ele colocou a mão atrás da cabeça e esfregou timidamente enquanto elas avançavam a toda velocidade e pulavam de cabeça nos braços de Henri, incapazes de reprimir a felicidade pelo retorno dela nem por mais um momento. Você está em casa. Elas disseram enquanto a jogavam no chão com um impacto quase tão forte quanto uma investida no campo de batalha. E Henri teria caído se Lupuzegina não tivesse silenciosamente estendido a mão atrás das costas de sua companheira e a segurado. Elas beijaram suas bochechas esquerda e direita e a apertaram com força, como se temessem que ela pudesse desaparecer novamente. Sim, estou em casa, estou em casa. Henri disse então, inesperadamente, ela começou a chorar enquanto dizia isso. Lágrimas de felicidade jorravam como uma cachoeira enquanto ela as apertava com força suficiente para tirar o de seus lábios antes de soltar seu aperto. Eu fiquei um pouco mais forte também. Ela disse com um sorriso enquanto colocava as duas no chão. Enquanto subia o caminho, ela se virou antes de alcançar seu marido, e foi até onde Gon estava. Ela se ajoelhou na frente dele, e colocou sua mão em seu ombro. Eu sinto muito por sua mãe. Eu não sabia que Moira tinha se voluntariado para aquela missão. Se eu soubesse, eu a teria parado. Mas ela foi uma heroína, e salvou muitas vidas ao abrir aquele portão. Escute. Eu não tenho ideia de como você se sente sobre isso, e se você disser não, eu vou entender, mas, você gostaria de viver conosco? Eu não vou fingir que posso substituí-la. Ninguém pode simplesmente substituir uma mãe, especialmente uma como ela. Mas, eu vou te dar a melhor vida que eu puder, eu terei espaço suficiente, nós vamos ter uma mansão aqui, e, pelo breve tempo que eu a conheci, eu sei que ela teria desejado o melhor para você. Gohan ficou em silêncio, seus olhos penetrantes seguraram os dela, lembrando-a daqueles do Senhor que o abençoou antes de seu nascimento, ou pior, os olhos de Neia Baraja, para quem eles tinham acabado de cunhar a palavra terroreis. No entanto, ela não sentiu raiva dele enquanto ele silenciosamente assentia. Meus adotivos estão bem, mas eu quero ficar com meus amigos, se eu puder. E você não precisa se sentir mal por ela. Ela se ofereceu para isso. Ela não teve sua vida tirada. Ela desistiu, por mim, para dar um exemplo de lealdade e honra que eu passarei minha vida tentando igualar. Eu daria qualquer coisa para tê-la de volta. Mas essa foi a escolha dela. E eu sei que sentir minha falta foi seu único arrependimento. Isso serve, eu só vim te dizer. Seu lábio tremeu um pouco, mas ele restaurou o controle rapidamente e continuou. Não se sinta mal por ela. Você não a matou, você não a fez ir, você não a fez se voluntariar. Eu ficarei bem, especialmente enquanto eu tiver meus amigos. Ele disse com palavras que continham um tremor sob seu exterior calmo, e um lábio trêmulo que ele só conseguia controlar intermitentemente enquanto ia e vinha de um momento para o outro. Então, bem-vindos ao nosso lar. Continuaremos de onde ela parou, honraremos ela e todos os mortos que não chegaram até aqui.
para garantir que nenhum deles tenha dado suas vidas em vão. Henri disse. Levantando-se, ela se afastou e se aproximou de Enifireia, que caiu em seus braços com um abraço mais forte do que ela pensava que ele era capaz. Ele a beijou com paixão descarada quando sua vez finalmente chegou, e Lupuzegina assumiu com os 3 jovens nas costas de Henri. Vamos comer alguma coisa para comemorar. Lupuzegina disse aos 3, deem a eles um tempo de adulto. Ela tinha um sorriso lascivo no rosto enquanto falava um pouco mais alto do que precisava, mas desta vez, Henri não corou, interrompeu o beijo com o marido e sussurrou em seu ouvido: eu quero um bebê, agora. Ele também não corou enquanto a puxava pela porta atrás dele.